Já ligou a internet. Para quem está nos acompanhando, primeiro quero agradecer, né? Laércio Benco, a gente está discutindo de novo aqui com a nossa plateia sobre políticas públicas, né? Transmitindo tanto pela rede social e também gravando para quem depois quiser discutir. É isso que a gente vai fazer aqui hoje, discutir mais uma vez sobre políticas públicas, aqui com uma plateia ótima. E desta vez eu quero escutar muito o que no âmbito federal a gente vai fazer com o Laércio Benco. Só depois dá uma ligada aqui para a gente. Benco, obrigado, viu? Obrigado, Walter. Essa correria que a gente está de campanha, queria que você falasse um pouco. Vamos lá? Obrigado, Walter. Obrigado a todos pela presença, vocês que estão aqui nos acompanhando, os internautas que estão nos vendo. Walter, faltam 20 dias para as eleições, né? Exatamente daqui 3 semanas nós vamos estar escolhendo o futuro político do nosso país. Como diria aquele quadro no Jornal Nacional, o Brasil que eu quero, né? Só que nós temos que entender de uma forma mais ampla qual o Brasil que nós queremos e como que nós vamos atingir esse Brasil. Na realidade, dia 7 de outubro, nós não temos... Eu quero me dirigir aqui, Walter, em especial para você e para toda a equipe, para que a gente possa entender o contexto da importância do papel de cada nós aqui nesse processo e da sua importância, Walter, nesse processo. Nós vamos escolher 5 cargos. Nós vamos escolher presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Nós vamos fazer essas 5 escolhas. Só que eu garanto para vocês, não adianta a gente escolher o presidente da República que a gente quiser. Vamos citar os 5 exemplos, os 5 principais candidatos a presidente da República que nós temos. Nós temos hoje Bolsonaro, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, Marina Silva e Ciro Gomes. Todos esses 5 eu gosto de fazer política sem críticas. Todos esses 5 têm seus méritos. E todos esses 5 têm uma cara muito... Todos sabem qual é o perfil de cada um deles. Ninguém vai se enganar com aquilo que está escolhendo. E toda a população, principalmente aqui no estado de São Paulo, está dividida. O que eu quero garantir para vocês aqui é que vocês, o Brasil ou vocês, o presidente que vocês escolherem não vai conseguir fazer absolutamente nada se a gente não renovar o Congresso Nacional. Pode eleger Bolsonaro, pode eleger Haddad, pode eleger Ciro Gomes, pode eleger Geraldo Alckmin ou Marina Silva. Nenhum deles vai conseguir governar sem uma intensa renovação no Congresso Nacional. Não adianta mudar presidente se não mudam os deputados. O Congresso Nacional, em especial a Câmara dos Deputados, através dos seus 513 deputados, tem o poder, inclusive, para tirar o presidente da República. Não adianta nada também, entre os 4 principais candidatos a governador, meu amigo Márcio França, em quem declaro abertamente o voto, ou o João Dória, ou o Paulo Scaff, ou o Luiz Marinho, não vai adiantar nada o povo de São Paulo eleger nenhum desses 4 se não renovar a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Se a gente não tirar lá os deputados que estão há 24, 28, 32 anos, tem deputado estadual há 32 anos no cargo, se a gente não tirá-los e não colocar gente nova e boa como Walter Siglioni. Não adianta só eleger governador. Então, esse papel, esse protagonismo da eleição proporcional é fundamental para o futuro do país. É fundamental. E nós temos ainda a rasa percepção, nós temos ainda o hábito de achar que só a eleição majoritária resolve o problema, quando talvez ela seja a que menos resolva. Talvez ela seja a que menos resolva. E aí vamos entender um pouco da eleição proporcional, como funciona, e eu quero aqui construir essa ideia e já explicando para você, Walter, a importância do engajamento e a forma desse engajamento. Como que se elege um deputado? Porque em alguns partidos um deputado se elege com menos votos do que outros? Por que em alguns partidos as pessoas
precisam ou não precisam de mais votos. E como é o voto de deputado? No caso do nosso partido, do PHS, no caso da eleição do Walter Siglioni para deputado estadual, eu garanto para vocês, com 25 mil votos, o Walter Siglioni será deputado estadual. Ele tem potencial para fazer muito mais do que isso. Mas é óbvio que é muito mais fácil ganhar a eleição fazendo 25 mil do que 60, 70 mil nos partidos tradicionais. E como que é feito esse cálculo? É um cálculo até que relativamente simples. Como que se escolhe quem são os deputados eleitos? É uma conta onde se pega o total de votos válidos no estado de São Paulo, no caso do estado de São Paulo, em torno de, estatisticamente, 20 milhões de votos, se divide esses votos válidos pelo número de cadeiras. São 94 cadeiras de deputados estaduais. Então, fazendo uma conta aproximada, arredondando um pouco, a cada 200 mil votos, esse coeficiente eleitoral em São Paulo é de 200 mil votos. Ou seja, a cada 200 mil votos que um partido ou coligação faz, ele tem direito a uma cadeira. E qual que é a estratégia do PHS? Nós não temos um grande puxador de votos, não temos nenhum candidato que vai fazer 200, 300 mil votos, mas nós temos uma chapa completa de deputados estaduais. São 141 candidatos a deputado estadual pelo PHS, onde a maior parte deles, não ouso, vou chutar ainda um pouco arredondado, mas garanto que dos 141, 100 candidatos estão disputando essas eleições, Walter, para fazer um nome, para muitas vezes no interior se colocarem para uma eleição municipal, para colocarem uma ideia, até para ajudar o partido. E aí vamos fazer uma conta rápida. Vamos colocar esses 141 candidatos que nós temos, é a maior chapa de todos os partidos. Vou dar um exemplo para vocês. Na coligação do PSDB, por exemplo, do nosso concorrente João Dória, tá? São 141 candidatos em toda a coligação, ou seja, juntando os caras do PSDB, juntando os caras do PSD, juntando os caras do Democratas. Nós temos 141 candidatos do PHS. Nós não concorremos com outros partidos para fazer essas cadeiras. Então, se cada um desses 141 candidatos fizer, em média, 4 mil votos, nós temos aí 560 mil votos. Isso dá 3 cadeiras de deputado estadual. Ou seja, os 3 mais votados do partido serão deputados estaduais. E como na nossa chapa não há ninguém muito conhecido, nós trabalhamos na ideologia, nós trabalhamos no coletivo, uma pessoa que já foi candidata a governador como Walter, uma pessoa que já tem uma estrutura de TV, uma pessoa que já tem estrutura de internet, que tem um grande número de seguidores, obviamente sai muito na frente. Sai muito na frente. E com uma outra vantagem, não é aquele desespero de saber, poxa, tenho que fazer 70 mil, 80 mil votos. Não. Eu garanto para vocês que se o Walter Siglioni tiver 25 mil votos, será deputado estadual. Ele será deputado estadual. Tá? Nós precisamos disso. Estou até aqui, peço até desculpa, já estou meio sem voz, com cara de cansado. Por quê? Qual que é a minha principal missão? Minha principal missão é levar adiante. Hoje é um prazer estar aqui com o Walter. É uma alegria estar aqui com o candidato. E eu sou candidato a deputado federal. Se fosse só por mim, eu queria ficar o dia inteiro do lado do Walter aqui, para a gente poder buscar mais votos. Mas eu também tenho, como presidente de partido, e como assumir um compromisso com o Walter, ele fala, Walter, se você venha para o PHS, que você tendo 25 mil votos, você será eleito. Eu tenho que fazer a minha parte colocando esse grupo de 100, 110 candidatos que estão aí disputando para poder ajudar os 3 que serão eleitos, o Walter e mais 2. Então a gente tem que pôr esse pessoal na rua. Muitas vezes não, vocês podem ter certeza que a minha maior colaboração
para a campanha do Walter é garantir que o partido faça essa média de 4 mil votos para o candidato. Porque eu posso agregar o que para o Walter? Posso dar 500 votos, posso dar 1.000 votos para o Walter? Ele já tem muitos votos. Mas eu tenho a obrigação de garantir essa possibilidade de eleição do Walter. E isso nós já fizemos 3 vezes, testado e comprovado nas urnas. Em 2012, nós elegemos vereador na cidade de São Paulo com 15 mil votos. Aliás, eu fui eleito nessa eleição de 2012, eu fui candidato a vereador, eu fui vereador eleito com 17 mil, mas se ao invés de 17 eu tivesse feito 11 mil votos, eu teria sido eleito da mesma forma. A gente teria eleito um vereador e eu teria sido mais votado. Em 2014, nós elegemos uma deputada estadual com 24 mil votos. Enquanto nos outros partidos, o segundo deputado menos votado de todos os partidos fez 42 mil votos. Nós elegemos com 24 mil. Em 2016, nós elegemos um vereador com 14 mil votos. Foi o Zé Turim. Eu não fui candidato porque eu sou contrário à reeleição, então eu tenho que dar o exemplo. Fui o único vereador dos 55 que não foi candidato à reeleição. Ninguém é obrigado a concordar com as minhas ideias, mas eu tenho que ter coerência com elas. Então, o principal motivo, Walter, que eu pedi esse bate-papo hoje, que eu pedi o encontro com os seus principais apoiadores, é mostrar a sua importância para o partido e mostrar que o Walter tem toda a condição de se eleger deputado estadual. Basta darem para ele 25 mil votos. O Walter, desta vez, não é candidato a governador, aliás, somos colegas, disputamos a mesma eleição para governador em 2014, só que a eleição para governador é diferente, o objetivo é diferente. O objetivo é ser o mais votado. Você tem 6, 7 concorrentes, ganha quem é o mais votado, ou os 2 primeiros, no caso, segundo turno, quem vai para o segundo turno. Para deputado, não. Para deputado não é um contra o outro, é você somar aqueles seus seguidores. Na prática não há concorrência, na prática você tem uma meta a cumprir, buscar através das suas ideias, buscar através dos seus colaboradores, buscar daquelas pessoas que têm afinidade nas redes sociais, trazer esse voto, trazer esse apoio. Então, eu estou vindo aqui, da mesma forma que há mais de um ano eu convidei o Walter para vir para o partido, falei, Walter, pode vir para o partido, você será eleito com 25 mil votos, nós teremos uma chapa pura de deputados estaduais, nós não teremos nenhum candidato à reeleição e teremos uma chapa onde você com 25 mil votos será eleito. Hoje, está aí, conseguimos e cumprimos nossa palavra. O PHS não coligou com nenhum grande partido. Coligamos apenas com o Partido da Mulher Brasileira para lançar 20 mulheres, porque nós não trabalhamos com candidatura laranja, para lançar 20 mulheres efetivamente candidatas, para poder totalizar os 141 candidatos, para dar esse montante de 141 candidatos, na média 4 mil votos, um pelo outro. Tá? Para atingir os 540 mil votos e o Walter poder se eleger com 25 mil votos. Então é importante vocês entenderem esse projeto. É importante entenderem que não há, o Walter dessa vez, ao contrário de 2014, ele não está na disputa para ser o mais votado. Você está na disputa para ser eleito. O Walter acorda cedo todos os dias, tem se dedicado, tem saído das ruas, com um objetivo, a eleição para deputado estadual, para que ele possa, nos 4 anos do seu mandato, trabalhar e colocar em prática todas as ideias dele que fazem vocês estarem em conjunto com o Walter aqui. Então é importante nesses últimos 20 dias, quando 99% dos eleitores começam a efetivamente se definir em quem vai votar para deputado estadual e deputado federal, é importante vocês terem esse conceito, vocês mostrarem sim da possibilidade de eleição do Walter e mostrarem também sim da importância do voto para deputado federal e deputado estadual, no caso do meu amigo Walter Siglione. Tá? Então, tanto é
que eu sou candidato a deputado federal e eu construí a nossa chapa de deputados estaduais pura e, no nosso caso, mantendo a minha palavra, na coligação de deputado federal, não consegui montar uma chapa pura de deputados estaduais, de federais. Nós acabamos coligando dentro da coligação majoritária nossa que apoia o Márcio França, nós temos um partido a mais para federal, que é o Podemos, onde eu vou ter que ter 60 a 70 mil votos para me eleger. Não faltaram propostas, algumas até indecentes, para chegar e falar, não, Lárcio, você se beneficia, vem cá para uma outra coligação de você precisa de menos votos, mas nós precisamos coligar para deputado estadual com o seu partido. Só que aí a meta de votos talvez dobraria. Mas eu mantive a minha principal palavra como presidente de partido. E garanto para vocês que estamos construindo pela 4ª vez consecutiva. Isso não é uma ideia. Isso não é uma ideia que alguém pensou e pode dar certo. Não, já é algo testado e comprovado. 2012, Câmara Municipal de São Paulo, 2014, Assembleia Legislativa de São Paulo e 2016, de novo, Câmara Municipal de São Paulo. E agora faremos de novo como deputado estadual. Porque meu compromisso com o Walter, inclusive, eu garanti para o Walter, inclusive isso por escrito, num zap, falei, Walter, você será o nosso líder da bancada na Assembleia Legislativa, porque ele não será eleito sozinho, nós elegeremos 3 deputados. Então eu quero aqui garantir a todos vocês esse empenho, e muitas vezes até pedir a compreensão, que muitas pessoas falam, por que o Laércio não está mais presente na campanha do Walter? Por que o Laércio não está mais junto? Por que o Benco não vem mais fazer tanta coisa junto com o Walter? Por um motivo. Porque eu tenho que cumprir a minha palavra com o Walter, que é garantir que a chapa faça 540 mil votos. E essa palavra está, sim, garantida. E para vocês eu falo, deem 25 mil votos para o Walter, tem potencial para muito mais, quanto mais melhor, mas isso eu repito para mostrar para vocês a efetiva possibilidade. 25 mil votos é menos que 0,1% dos eleitores de São Paulo. Isso significa, para quem é corintiano ou quem é palmeirense, no Itaquerão ou na Arena Palestra, com 40 mil pessoas lotadas, daquelas 40 mil, o Walter precisa ter 40 votos. É uma coisa absolutamente possível, a gente tratando com absoluta inteligência. E qual que é a melhor forma nessa campanha que vocês estão vendo por aí? Nessa campanha nós não temos ainda bem aquela sujeira toda de cavalete na rua, placa em poste, não sei o que tal. Não, a lei efetivamente está mais dura e isso é bom para a democracia. É bom a gente fazer uma campanha onde não há grandes investimentos, onde o voto tem que ser ideológico. Nós não temos, por exemplo, hoje na Avenida Paulista, um monte de gente bandeirando, na 23 de maio, tudo entupido de cavalete. Não. Hoje o voto, ele é de opinião. Hoje o voto... Acho que vou até falar sem microfone, que talvez seja melhor que eu toque com a lapela. Estou vendo. Hoje o voto é de opinião. Tá aqui. Hoje o voto é de opinião. Hoje o voto, ele é no corpo a corpo virtual. E quando a gente fala em voto virtual, nós já estamos além das redes sociais. Nós estamos no aparelho do celular de cada um de vocês. Porque hoje, Walter, temos aqui um grupo seleto de pessoas, mas vamos imaginar que tivéssemos aqui em 300 pessoas. O celular de qualquer um de vocês aqui tem mais de 300 contatos. Em um celular. Nós temos uma reunião com 300, 400 pessoas no aparelho celular de vocês. E quando eu falo aparelho celular de vocês, não é no Facebook e no Instagram. São pessoas que vocês conhecem, que vocês se deram ao trabalho de, ao longo do tempo, digitar e salvar o contato no celular de vocês. Que vocês podem divulgar a campanha do Walter pelo WhatsApp. Um vídeo do Walter, o santinho virtual do Walter, uma proposta do Walter para 300, 400 pessoas em uma única vez. Hoje, quando alguém vai ligar para alguém,
Alguém liga pelo celular ou liga pelo WhatsApp? Hoje nós não usamos mais celular. Hoje o telefone, o aparelho que nós temos, ele não é mais um telefone celular. Ele é um mini computador nas nossas mãos, onde a gente talvez o que menos usa é a linha telefônica celular. Hoje as operadoras elas vendem pacote de internet, não vendem minutagem de chamadas. Então, se nós estamos num mundo hoje, do século XXI, onde todas as pessoas se comunicam pelo celular, pelas redes sociais, qual é a melhor forma da gente fazer a campanha? Pelas próprias redes sociais. Qual a melhor forma que a gente pode fazer campanha? Aí me dirigindo a você, Walter. Você conhece muita gente, além da produção de conteúdo como esse daqui, além dos seus programas, além de replicar isso, vá com seus amigos. Um amigo que você gaste 20 minutos, esse amigo, postando de todos os seus contatos, vale uma reunião, é muito mais proveitoso do que uma reunião com 300 pessoas. Um amigo que tenha 500 contatos no celular, em 20 minutos você atinge mais pessoas com mais qualidade do que 2 dias se desgastando, panfletando na Avenida Paulista. Onde as pessoas que estão na Avenida Paulista, onde as pessoas que estão nas vias de grande fluxo, não estão andando lá para ser abordadas por um candidato. Agora, uma pessoa que recebeu uma mensagem do celular de qualquer um de vocês, essa pessoa vai estar recebendo, ela sabe quem são vocês, porque estão no aparelho de vocês. E vocês estarão avalizando o Walter. E o Walter é um candidato que aí eu não preciso falar, tem conteúdo, tem boas propostas, tem uma ótima imagem e é uma pessoa correta e decente. Então, hoje o principal motivo da minha presença aqui, Walter, é mostrar, te agradecer pela confiança de ter vindo candidato a deputado pelo partido. E te dizer, Walter, que nós estamos fazendo o trabalho de acordo com o que nós combinamos para você poder se eleger. E eu tenho certeza que a meta e a capacidade do Walter é muito mais do que 50 mil votos. Ele tem capacidade para ter mais que o dobro do mínimo de votos que precisa. Mas a minha obrigação é garantir, se você fizer 50 mil votos e no final da chapa ver, mas precisaria ter tido 30 mil votos para ser eleito, mesmo você eleito, você vai poder apontar o dedo para mim e falar, Laércio, você enrolou a gente. Mas isso não vai acontecer. Está lá já a nossa chapa registrada, nós sabemos exatamente o potencial de cada candidato, sabemos como isso pode ser trabalhado e nós vamos garantir esse número. Quanto mais votos você fizer, melhor. Quem sabe aí se você tiver mais votos, se algumas pessoas tiverem um pouquinho mais de votos, talvez você, ao invés de ser líder de uma bancada de 3 deputados, possa até ser líder de uma bancada de 4 deputados, que é bem melhor. Mas os 3 deputados, e você sendo um deles, com 25 mil votos, eu garanto. Então, quero aqui pedir para vocês essa compreensão e esse engajamento. E garantido para cada um de vocês que vale a pena, que é absolutamente possível. É absolutamente possível. E pedindo, obviamente, sou candidato a deputado federal, não quero perder, sob hipótese nenhuma, a oportunidade de poder ter o voto de vocês também. Sabendo, obviamente, do limite de capacidade de transferência de um candidato. Quem tem, ninguém pode dar mais do que tem, pelo contrário, um candidato ele acaba transferindo 30%, 40%, 50% dos votos que ele pode ter, de um candidato a estadual para um candidato a deputado federal. Mas eu quero poder merecer a confiança de todos aqueles que acharem que a gente pode representar em Brasília. E em Brasília, trabalhando efetivamente com essa bandeira. Primeira, da independência política. Nós somos um partido independente e equidistante da velha política. Nós somos distantes politicamente das bandeiras dos velhos partidos, quer seja o PSDB, o PMDB, o PT, etc. Tanto é que, para presidente da República, não temos nem nome de candidato no nosso material. Isso não significa que nós pregamos o voto em branco ou nulo, muito pelo contrário. Temos sim que votar para presidente. Mas presidente e governador é um jogo um pouco diferente. Presidente e governador no primeiro turno, você pode votar com o coração ou você pode votar de forma estratégica, porque a eleição não acaba no primeiro turno. São 2 turnos.
Para deputado, não. Deputado, a eleição acaba dia 7 de outubro, 5 horas da tarde. Acabou. Devemos trabalhar pelo Walter, aqueles que puderem engajar pedindo votos para a gente. Tudo pode ser feito até dia 7 de outubro, às 5 horas da tarde. Deu 5 horas da tarde, aí é tomar um calmante, rezar e aguardar a apuração de votos. Então, eu quero poder merecer essa oportunidade. Pela renovação, quero pedir uma coisa que vocês vão se encontrar muito, que vocês vão pedindo voto para o Walter, vocês vão encontrar muito com pessoas falando, não quero mais saber de votar, política é tudo a mesma coisa. Quero aqui dar um exemplo para vocês. Todos nós temos uma família. Eu vejo o Walter, por exemplo, muito apegado, aliás, abraços à mamãe, muito apegado à mãe, e nossa cultura ela é materna. Então vamos imaginar o almoço de domingo, que é tradição em todas as famílias, em todas as classes sociais no Brasil. Um almoço de domingo de aniversário, um almoço de domingo de dia da Páscoa, de qualquer comemoração cristã, ou qualquer aniversário de pessoa. Como que funciona? Ele é feito na casa da mãe, ou na casa da tia, ou na casa de alguma matriarca da família. Essa pessoa acorda cedo, começa a preparar o almoço, começa a ajeitar a casa. Chega 10h30 da manhã, vê uma nora, traz alguma coisa, já traz uma maionese, traz alguma coisa, chega a meio-dia, alguém chega e começa a ajudar, traz mais um prato e tal. As pessoas vão chegando, vão ajudando a preparar as coisas, dá 1h da tarde, se põe à mesa, alguém que chega ainda um pouco em cima da hora, ajuda a colocar os pratos, montar a mesa. A família se senta e os amigos ali mais próximos para começar a comer. Todo mundo começa a comer, passa 20 minutos, chega o cunhado folgado. Ele não ajudou a fazer nada, não trouxe nada, chegou atrasado, senta e reclama que a comida está fria. Aí eu pergunto, será que ele tem direito de reclamar da comida? Será que ele tem direito de reclamar alguma coisa do almoço? E aí faço outra pergunta. Será que a pessoa que fala, vou votar em branco, vou votar nulo, será que ela tem direito depois da eleição, durante 4 anos, reclamar da política? Se ela não participou, se ela não votou, será que ela tem direito de reclamar? Será que ela tem direito de falar mal da Dilma, do Lula, do Temer, do Scaff, do Geraldo Alckmin, do Bolsonaro, de qualquer um? Será que a pessoa que não votou tem direito de falar de algum político? Ou ela é apenas o cunhado folgado da sociedade brasileira? Quem participou, votando em qualquer um, votando do Guilherme Boulos, do PSOL, ao Jair Bolsonaro, em qualquer candidato. Se ela participou, se ela votou, ela tem direito sim de reclamar, independente de qual seja a eleição, porque ela participou do processo. Agora, aquele que não participou e não votou, ele ajudou a manter o status quo. Ele ajudou a manter quem está lá, principalmente na eleição de deputado. Quando fala, o que os deputados vão fazer? Deputado tudo ladrão, óbvio, ninguém vota para renovar. O que eu ouço de pessoas falar, o que vocês vão fazer para mudar tudo? Eu falo, gente, eu não vou fazer nada para mudar. Quem vai fazer a mudança são vocês colocando gente nova. Aí, colocando gente nova, se cobra atitudes novas. Quem vai fazer para mudar somos nós. Nós, enquanto políticos, enquanto possíveis futuros deputados, eu poderei fazer algo a partir de 1º de fevereiro de 2018, que é o dia da posse de deputado federal. O Walter poderá fazer a partir do dia 15 de março do ano que vem, que é o dia da posse de deputado estadual. Agora, até dia 7 de outubro, quem pode fazer é toda a sociedade, somos todos nós. Então, vocês que vão participar, se estão aqui num sábado à tarde, em prestígio ao Walter, é importante vocês terem essa comparação do cunhado folgado para vocês falarem para aqueles cunhados folgados da política que falarem, não quero votar, não quero participar. E como deputado federal, quero defender algumas bandeiras que eu defendi já como vereador. O fim da reeleição, obviamente, isso é uma prática que eu já pus na minha vida, não precisa de lei, mas eu vou querer legislar sobre isso. Por quê? Para presidente, governador e prefeito ainda tudo bem, apesar de ser um pouco longo, 4 mais 4, mas vamos imaginar que termina em 8 e ponto,
E não passa disso. Ou seja, se o presidente está bem avaliado, se o governador está bem avaliado, se o prefeito está bem avaliado, fica 4 anos com direito a mais 4. Se não for bem avaliado, sai no final dos primeiros 4. Até aí tem um limite. Agora, para deputado tem que ser só 4 anos. Ninguém vai fazer em 5 anos o que já não fez em 4. Eu, como vereador, fui o vereador que mais apresentou projetos de lei, um dos vereadores mais atuantes da Câmara, presidi 3 CPIs. Uma, eu presidi a CPI do futebol, presidi a CPI da Sabesp, e uma que vai ser a minha primeira atitude, Walter, como deputado federal, e vou cobrar o seu engajamento nessa bandeira como deputado estadual. Eu fui presidente da CPI que investigou a exploração sexual infantil. E o que é exploração sexual infantil? É buscar prazer com qualquer ser humano abaixo de 18 anos de idade, independente de sexo. E qualquer tipo de prazer, não é só através do sexo propriamente dito. Pode ser através de uma foto, é crime do mesmo jeito. Através de um toque, é crime do mesmo jeito. E fizemos um trabalho que levou com começo, meio e fim, em 2013, que está levando até hoje, porque foi feito um relatório entregue à Polícia Civil, foi feito um relatório entregue ao Ministério Público do Estado de São Paulo, que está prendendo até hoje. Recentemente foram presos vários pedófilos, com base até em investigações que fizemos em 2013. Então essa, além de ser uma das bandeiras, vai ser minha primeira atitude como deputado federal. Porque, para mim, esse é o pior dos piores crimes. Por quê? Porque ele não tem cara, o criminoso não tem cara. O criminoso, pelo contrário, ele está dentro do nosso círculo de confiança. Muitas vezes está na família. Muitas vezes está dentro de um lugar que a gente confia muito. E uma criança, um adolescente de 10, 11 anos sofre um abuso sexual, ele vai ficar com marcas o resto da vida, mas que ainda, Walter, talvez com tratamento psicológico, com tratamento de família, com ajuda de família, com apoio religioso, possa ainda se recuperar. Mas um bebê de 2 anos que sofreu um abuso, ele só vai ficar com isso marcado no inconsciente, ele vai ter traumas que ele não vai saber nem qual a origem desses traumas. Então essa é uma bandeira que nós vamos levar. Nós vamos levar também outras bandeiras muito importantes, que é todas elas conectadas a trazer a política para o século XXI. Porque a nossa classe política hoje ela ainda está no século XX. Quando se fala em educação, Walter, a gente estava conversando aqui agora sobre educação, se fala ainda em los e giz. Quando desde o ano 2000, há 18 anos atrás, qualquer bebê com 2, 3 anos de idade, você dá um celular na mão do bebê, o bebê sabe usar tudo. As pessoas hoje, já há 20 anos, já nascem em um mundo digital e a gente quer ensinar essas pessoas com los e giz. Não, vamos construir mais escolas, vamos melhorar mais salas de aula. Gente, não é mais com isso que se educa. Não é mais a realidade das crianças. Da mesma forma, a geração de empregos. Os políticos dos partidos velhos falam, não, vamos montar mais fábricas, vamos trazer mais indústrias para cá. Gente, a indústria está cada vez mais robotizada e vai ficar cada vez mais. O setor de serviços, um banco, uma agência de banco que antes tinha 300 funcionários, hoje tem 10. E isso é bom. Como nós vamos gerar emprego? Simples, é só entrar no século XXI. Por exemplo, o Uber. Não estou me referindo aos motoristas que ganham dinheiro com Uber, o que é legítimo. Eu só vou me referir ao aplicativo. Para manutenção do aplicativo, são 15 mil funcionários trabalhando diuturnamente. Só que não tem nenhum deles no Brasil. Porque nós não ensinamos isso nas nossas escolas, no ensino médio. Não damos cursos técnicos para isso. E não precisa ter nível superior para isso. É um curso médio técnico. Porque hoje o Brasil está cheio, talvez, de falsos doutores, achando que com um diploma de nível universitário se resolve o problema. Não é assim. Emprego e renda não se
Todas as profissões de nível superior são importantes. O direito é importante, a medicina é importante, a engenharia é importante, mas isso é o topo da pirâmide, isso gera 5, 10% da massa de mão de obra, 90% das pessoas têm que trabalhar especializadas em outras áreas, e áreas conectadas com o século XXI. Vamos para a indústria de videogame. Só um jogo de videogame, o FIFA, que é o jogo mais usado no Brasil, quem tem os filhos que jogam, quem joga até. Esse jogo tem lá, você entra no jogo, tem lá. Cada jogador dos 1000 times de futebol que tem lá nesse jogo, você tem quantidade de passes certos, quantidade de passes errados, tipo do jogador. E isso são 6.000 pessoas trabalhando dioturnamente para atualizar esse aplicativo. 6.000 pessoas e nenhuma delas do Brasil. Porque aqui ainda os velhos políticos dão um curso de torneiro mecânico ainda. Então é essa a nossa principal bandeira como deputado federal. Trazer as principais pautas. Educação, saúde. Nós não resolveremos os problemas construindo mais hospitais. Nós resolveremos os problemas investindo em prevenção à saúde, investindo em tratamentos básicos, em postos de saúde melhores localizados no interior do estado. Porque hoje todo mundo vai no Hospital das Clínicas, vê aquela loucura de gente. Por quê? Porque nossos deputados federais que estão lá, quando liberam verbas para a saúde, ao invés de mandarem recursos para a cidade, 200 mil, 300 mil reais para uma cidade, para ela investir em prevenção, para investir em manutenção e custeio da saúde local, o que os caras fazem? Não manda ambulância para o cara dar 300 quilômetros de São Paulo, colocar o cara numa ambulância e mandar para o Hospital das Clínicas. E uma ambulância que depois de um ano está sem pneu, sem motor, sem nada. Mas está lá, o deputado entregou com o prefeito ali, inaugurando a ambulância, e se acha que isso é investimento em saúde. As pessoas hoje têm que ir até um posto de saúde para marcar a consulta. Que absurdo! Ninguém vai nem em banco para pagar conta mais, quanto mais marcar consulta em posto de saúde. Nós temos os aplicativos. Poderíamos trabalhar dessa forma, mas não. Isso é para vencer as pessoas pelo cansaço. Então, quando a gente fala, ninguém aqui, eu não quero ser o deputado da educação, o deputado da saúde, o deputado do emprego, eu quero ser o deputado que vai trazer o século XXI para a política brasileira. Que vai trazer aquilo que a gente vive hoje na nossa prática, na nossa vida privada, na nossa vida profissional. Porque os políticos, usando o exemplo nosso, Walter, da advocacia, hoje nós temos petições digitais. Mas a classe política ela está ainda como se fosse na máquina de escrever no papel carbono. E isso eu falo aos políticos de todos os partidos da velha política. Então hoje nós vamos pensar nós precisamos criar a modernidade, nós precisamos trazer isso para a nossa boa política. Então eu quero aqui, agradecendo a presença de todos vocês, pedir esse voto de apoio e dizendo, que é uma coisa que a gente estava falando aqui com o Walter quando chegamos, dizendo que houve uma inversão ilógica, mas que nós temos que colocar agora nesses 20 dias finais, que é a inversão dos votos. O primeiro voto até 2014 era de deputado estadual, por razões óbvias, 5 números, depois deputado federal 4, depois senador 3, depois governador 2 e presidente 2 números. Os deputados que estão lá, até com medo de perder isso, fizeram uma coisa que deveriam ter todos a carteira de habilitação de motorista cassada, porque isso aflige um exame psicotécnico, que é colocar primeiro o número, aí o voto de deputado federal, que é 4 números, depois o estadual, que é 5, e depois o senador com 3. Mas, dura lex é da lex, a lei é dura, mas é lei, vamos ter que divulgar isso. Então, peço o apoio de vocês para deputado federal, peço não o apoio, o voto de vocês, porque o Walter já tem, mas a dedicação e a informação para todos de que através de que o Walter
precisa ter 25 mil votos, que é algo absolutamente possível de ter. Só que também o Walter terá, como todos os candidatos, até 8 horas da manhã do dia 7 de outubro, 0 votos. Ele vai ter o primeiro voto às 8 horas, a hora que abrirem as urnas. E vai ter o último voto 5 horas da tarde, no dia 7 de outubro. Então temos que ir trabalhando e mostrando, motivando as pessoas dizendo que é possível, motivando as pessoas dizendo que é importante e motivando as pessoas dizendo que é necessária essa difusão de votos. Então quero pedir para todos vocês, aqueles que gostaram e entendem um pouco a política como a gente entende, peço o voto de vocês, a divulgação de vocês para deputado federal. Meu nome é Laércio Benco, meu número 3131. E temos aqui, o Walter tem o material, está fazendo uma excelente divulgação pelas redes sociais. Tá? O Walter, quero que, além de votar nele, vocês sempre vamos combinar uma coisa aqui, Walter. Vamos imaginar, eu acho que a melhor forma de você ganhar a eleição é pedir para todos os amigos, a cada dia falar, putz, vai faltar 10 votos para o Walter ser eleito. E pedir para cada amigo arrumar 10 votos a mais no dia, fazendo que esses votos, poxa, o Walter não pode ficar fora por 10 votos. Aliás, já teve caso de político que foi fora por 1 voto. Perdeu o mandato por 1 voto. Então vamos fazer esse trabalho. Todo dia, até 5 horas da tarde, não, faltam mais 10, faltam mais 10, faltam mais 10, onde a gente pode buscar mais 10 votos. E dessa forma, elegeu o Walter Siglioni, que é um grande amigo, é uma pessoa que eu tenho orgulho de tê-lo no nosso partido, é uma pessoa que eu tenho orgulho de ter a imagem dele associada à minha. Peço desculpas, Walter, se eu não posso fazer mais ainda, mas tenha certeza que tudo aquilo que é o principal para a sua eleição como deputado estadual e para a missão de liderar a bancada do PHS na Assembleia, tenha certeza que tudo aquilo que é o básico, que lhe garantirá essa eleição, está feito de coração. Então, gente, quero encerrar aqui pedindo para vocês uma vibrante e grande homenagem ao nosso próximo deputado estadual, meu amigo Walter Siglioni. Obrigado a você. Obrigado a você. Eu quero usar e abusar um pouco do tempo para apresentar mais pessoas. Vem que está ali o Dedé, que veio com a família dele, também é advogado. Trouxe o filhinho dele, lindinho, que está aqui, né, participando, né? Tem outros filhos aqui, né? Mas agradecer em nome, porque ele está com quantos anos, Dedé? 7 aninhos, está ali batalhando, a esposa dele que é advogada. Ali ao fundo a gente está com o presidente da OAB do Tatuapé, doutor Leopoldo está aqui, trouxe outra colega nossa. A doutora também está no outra comissão. Presidente de 4 municípios da Grande São Paulo, da OAB. Ah, que tem. Mandato consecutivo. Doutora, estou vendo aqui de longe. Estamos aqui representando, porque eu vejo que a questão do conhecimento jurídico nessa campanha foi muito importante. Em 2014, no debate que a gente fez do SBT, eu perguntei para o Bento a importância da autonomia do Poder Judiciário. A importância está aí, né? Né? Você ter esse viés, entender que o Brasil teria que estar uma questão mais regrada. E eu queria te agradecer, Benco, porque eu vi lá atrás que a gente conversava a mesma língua, porque você tinha essa questão do interesse em políticas públicas, do que eu passo de necessidade, do que a gente passa no dia a dia, que é falta de educação, saúde, né, segurança. Isso está sempre latente em todas as campanhas e nada se faz. Eu estive com você na Câmara Municipal e percebi nas suas discussões para a questão, quando estava se discutindo o ensino municipal, que ele montou uma comissão e estava se discutindo isso lá. E, infelizmente, outros parlamentares que ali estavam também não estavam presentes nessa questão, embora tivesse que votar há 2, 3 dias nessa questão. Do Uber, também vi sua participação, né? E eu achei importante trazer todos, a gente está na reta final da campanha, porque na campanha de 2014 é que eu me miro, você sabe, eu nunca tinha sido candidato a nada, a gente fez uma amizade, o pessoal falava, poxa, por quê? Porque eu me identifiquei, que ali não era uma disputa entre as pessoas, eram pessoas falando
em benefício à população. E bem que tinha essa linha muito próxima, a gente conversava tal, porque a gente estava discutindo coisas para o dia a dia nosso, né? Nós que andamos nas ruas, nós que pegamos o carro, vamos trabalhar, pagamos impostos, eu percebi que ele tinha essa vontade. Também fiquei olhando para todos, mas pontualmente a gente se identificava que as perguntas eram pontuais. Aqueles debates, você percebe que são as pessoas que querem fazer alguma coisa melhor. E por isso que isso foi se motivando para ir para cá. Eu te agradeço muito porque naquele momento o Ives Gandra me ajudou ali numa percepção, o Faveri que está aqui, que é a Charada, que tinha uma dívida enorme do Estado com a União, e eu percebia que tinha esse viés aqui. Quando ele me convidou, eu falei, não, peraí, o Estado de São Paulo tem tanta dívida com a União, 1 bilhão e 700 milhões, eu preciso de gente qualificada no governo federal para poder ficar discutindo isso. A gente passa tanto tributo e nada se volta, nessa volta que o Estado tem, né? Tanta coisa o Estado de São Paulo dá para o Brasil e pouco recurso, né? Hoje a gente tem exemplos aí, questão do museu, mas é pequenininho, né? O dinheiro usado, empregado em coisas erradas. Aliás, o recurso do museu tem 700 e poucos milhões, que é só para fazer filme, gente. É um absurdo, né? Empreender. Me comoveu muito você falar da questão da infância aqui, porque é tão mal usada essa fase nossa em políticas públicas no Brasil, né? Quando a gente fala em assédio sexual, parece que o Brasil, para quem viaja para fora, eu trabalhei em Washington, é aquela coisa, um mar que tudo pode, né? Que menina pode não sei o que lá em cima, embaixo os meninos, e a gente vê esse monte. É um desaforo isso que fazem com as nossas crianças. Eu que sou pai, eu vejo isso, eu tenho medo às vezes dessa profusão que a internet traz, mas a falta de respeito, de qualidade. O Brasil clama por moral. E eu tenho certeza absoluta, isso está sendo colocado, que a gente precisa de deputados federais para poder regrar. Está aí, o impeachment aconteceu. Por quê? Porque deputados federais foram lá, botaram o pé. Porque só movimenta tudo no país, porque tem os deputados que precisam fazer a casa parlamentar, que regulamenta, fiscaliza e faz tudo, né? Mas os mesmos deputados federais que fizeram corretamente o impeachment da Dilma não fizeram o impeachment que seria correto também do Temer. Não, então, a coisa. Então, mas é por isso que tem que mudar, né? É por isso que a gente tem que começar a repensar. Eu hoje estava vindo para cá, estava no comércio lá da esposa do Jefferson, e tinha uma pessoa, então vou anular o voto. Não, minha senhora, não anule o voto, vote, porque senão se votarem 3 pessoas e anulou todos o resto, vai ser eleito os 2 que votaram a mais. Então vai ser eleger aqueles que querem, talvez não sejam os melhores. Vote naquele que você acredita. E a movimentação que você tem falado nas ruas, também não vi. Porque essa cara tapa que a gente está dando por rede social, tal, é difícil se expor na rede social, porque vai vir, se tem telhado de vidro, vai vir um problema isso. E vem na rede social em profusão também, né? E eu vejo que falta muito também a rua, e eu acho bom isso. Eu acho bom, porque afunilou o negócio, agora tem que mostrar a cara, tem que bater a cara para mostrar que vai fazer alguma coisa. Tem que ter proposta, conceito, conteúdo agora. Não é só propaganda eleitoral, né? Que infelizmente no passado teve uma profusão aí, botou gente errada. Você falou a questão dos jogos. Olha só, aí, mercado, a gente estava discutindo agora, estava lendo um artigo do Ives Gandra, tem 12 milhões de desempregados no Brasil, 2 milhões em São Paulo. Olha bem, que loucura isso. Tem 12 milhões na máquina pública também, de todos os entes. Quer dizer, são 25 milhões de pessoas e os outros 200 milhões de pessoas abastecendo e o país na recessão. Então tem que ter deputado federal para botar um pé na lei orçamentária e falar, não, peraí, tem que ter reforma quando for adequado e tem que ter gente que entenda de lei, porque para fazer reforma, isso eu brigo bastante, né? Eu tenho falado que na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem que ter uma pessoa que entenda de leis, um advogado, alguma coisa dentro de cada gabinete. Fazer lei para o povo tem que ter isso. Tem que ter parlamentar que é advogado, para mim é pontual isso, que vai saber como regrar a Constituição nas reformas, né? Não dá para ficar falando a esmo, porque não sai cada coisa esdrúxula, né? Cada questão que a gente vê, às vezes, uma lei que aí o sujeito tenta colocar, usando muito mal a Constituição, como eu vi outro dia aí, uma declaração de um candidato aí,
o candidato a vice na chapa, dizendo que vai mudar a Constituição. Já foi tão difícil ter todo esse trabalho constitucional, né, uma Constituição cidadã aí. Não, agora a gente tem que reformular tudo, tem que tirar poder de deputado. Como assim tirar poder de deputado? E aí, a representação do povo? Não dá, né? Então, eu acho que é importante, eu quis trazer o Benco e eu fiquei feliz, porque essa ponte tem que ser feita. Não dá para ficar brigando no estado de São Paulo sozinho, mesmo que toda a força que ele me dê, mas se não tiver um deputado federal eleito. Porque eu quero falar que a educação tem que ter empenho, porque a gente via falando que a saúde tem que ter um prontuário único, e aí ele está falando do aplicativo. Como é que não tem? Você não tem provisionamento constitucional. A educação tem, 32%. E a saúde, alguém sabe? É porque não tem, né? Não tem um regramento pontual. E aí, tem que legislar junto com o deputado federal. E se você não tem uns 3 ou 4 para trabalhar isso, como é que faz? Você tem que sair. São Paulo tem necessidades. Por quê? Porque nós damos 1/3 de PIB para o país. Damos quase a metade de PIB no agronegócio. Ninguém fala de agronegócio, ninguém fala do empenho que tem dá para a União, se dá PIB, dá recurso, dá imposto e a gente abastece a máquina da União. E não tem volta. Você falou do jogo agora, tem tá ficando claro, né? Eu estou falando com a rede social, mas está bem claro. A gente está falando dessa questão aí do uso da internet, dos jogos. O imposto em cima dos jogos aqui no estado no Brasil é o maior que tem no mundo. Vocês sabiam disso? Quer dizer, as crianças vão comprar aí um jogo para... E é uma indústria enorme. A gente tem uma feira dos R$200 e tem uma indústria enorme aí. A segunda maior feira está no Brasil. E teve um menininho de 11 anos que perguntou por que tem tanto imposto nos jogos aqui. Tem jogos que a gente tem que limitar, né, uma certa censura, mas é um mercado muito grande. Vai dizer que a gente não está universal com a internet? Então é uma coisa interessante, até para gerar economia, né? Você tem aplicativo de agronegócio, que a gente tem aí drones trabalhando, mas aí incentivo não tem. Você tem para educação, como você falou, está na lousa, gente. Doutor, o senhor já ouviu falar naquele jogo chamado Minecraft? Já. Meu filho tem. Então o que acontece? Através dele, ele aprendeu a fazer tabuada. Porque além de você ter a parte educativa, você tem a parte de construção. Então eles começam a construir pontes, casas, né? Então esse jogo é extremamente educativo, porém extremamente caro. E será que a criança que não aprende a fazer tabuada na escola, com luz e giz, quem será que está atrasado, a criança ou a escola? A escola está Escola. no contexto da tecnologia. Agora, como é que se faz isso tudo sem eu ter a ponte do federal, gente? A gente não faz tudo sozinho. Se fosse assim, tirava o estado de São Paulo do meio do país, acabou, né? Seria o maior país, seríamos riquíssimos, né? Né? Só que maior Secretaria da Educação, maior contingente policial, mas a gente tem que ver que tudo vem para São Paulo. Tudo vem para São Paulo. Não é que falava, não. É por isso que eu falava para Bacon, eu estava falando, a gente fala foi o único que entendeu naquela época. Nós pagamos 1,7 bilhões mensais à União e nada volta para São Paulo, nada volta para São Paulo. Não, e tudo, né? IPI, tudo, você acorda pagando imposto, você anda gastando imposto, porque tudo tem produção, tudo tem ICMS, ISS. Como trabalhar tudo isso se não tem uma pessoa lá em cima que vai brigar? Fala de reforma tributária, mas tá aí, governo atrás de governo brigando por reforma tributária. Só que assim, vai fazer uma outra reforma e vamos qualificar como os impostos. Vamos trabalhar isso. A maior carga do mundo, hein? É uma carga do mundo. Maior carga que tem, o Brasil tem. E ninguém trabalha isso de forma econômica. Porque vai para Brasília, tem 500 e poucos deputados federais, e aí lá, se ninguém pegar a esmo, não vai se fazer pontualmente o que tem que ser feito. O problema é que não retorna em benefício, né? Nunca. Então, nunca, nem saúde, nem educação, e a gente vai ficar discutindo isso em todas as campanhas. Então tem que fazer ponte agora, como falava na Aline, o Liame, né? Fazer um interface, a gente tem que trabalhar de forma conjunta. Aqui eu me percebi essa atuação. Ao invés de ficar saindo para majoritário, que a gente não chegaria a nada, eu falei, bem, não,
E você é meu deputado federal, porque é nele que eu tenho que confiar, é ele que eu vou chegar lá e falar, precisamos desta ponte de apoio para que chegue um senador, para que a gente chegue no orçamento público do nosso Brasil, veja o que tem à volta, o que a gente pode propor, como é que eu vou trabalhar isso se eu não tiver essa ponte? Vou ficar passando pires ali, como passaria como governador, se a gente fosse? Não. Então tem que ser criada a base agora. E por isso que eu achei muito interessante a gente ter essa conjuntura. Tem vários advogados aqui, vários administradores e tem várias pessoas que moram em São Paulo que não tem nada de volta também. Então precisa ter deputado federal, precisa trabalhar de forma equânime aqui na Assembleia Legislativa. Eu queria provocar um pouquinho aqui, eu não sei quanto tempo você tem, mas se alguém quisesse fazer uma pergunta para ele, que na última fizeram muitas para mim, não sei se o meu arsenal está todos, mas aproveitar que ele está aqui e alguma coisa em âmbito federal, né? E eu até provoco ali com o Leopoldo ali para fazer a primeira pergunta ali, né? Sujeito atuante que está ali cuidando da nossa... Da OAB, ele pode dizer sobre a questão do exame da ordem. Nós temos vários bacharéis ingressando no mercado, quer dizer, né, entrando agora para o mercado e querem ser advogados. Porque lá isso bem dispensa do exame de ordem. Diferente. O exame da ordem, ele é o melhor dos mundos? Não. Ele é algo, talvez, um pouco ingrato com as pessoas que estudam 5 anos e precisam passar no exame porque, obviamente, 80%, 90% do mercado do direito, as pessoas se tornam advogados. É o grande contingente de emprego para quem é bacharel em direito. Se você somar juízes, promotores, delegados de polícia, não representam 10% da quantidade de pessoas. Mas o exame da ordem, por outro lado, ele acaba sendo um filtro para corrigir um pouco a indecência que é a grande quantidade de faculdades de direito, a grande quantidade de cursos de direito sem a menor qualificação, né? Porque se hoje nós já temos... Eu, há 20 anos, não, eu passei no exame da ordem em 1995. Meu registro na ordem é 139.012, meu número de OAB é 139.012. Hoje, se não me engano, já passa de 300 mil. É muito advogado, 400 mil no estado de São Paulo. Não há a necessidade de tantos advogados assim, não há demanda para tantas pessoas. Então, por um lado, você tem muitas pessoas boas, com capacidade técnica, que infelizmente, por conta da pressão, que é um exame da ordem, né? Eu lembro da minha turma, por exemplo, eu me formei na Faculdade de Direito de Osasco, na época que era só Faculdade de Direito ali, não era ainda a Unifiel, era só a Fiel, né? Um palmeirense estudando na Fiel, né? Olha aqui. Então, mas um dos elementos que me deu tranquilidade, que eu acabei passando, foi que eu fiz a OAB, o exame da ordem, para treinar e acabei passando. Que eu estava sem nenhuma pressão. Eu fiz em dezembro do ano que eu me formei. E, aliás, foi o primeiro ano que houve, naquela época, houve uma mudança em que era exame oral. Né? Você tinha o exame oral, você escolhia, e foi o primeiro ano que tinha direito tributário, que era a área que eu, desde então, era apaixonado e até hoje é a minha área. Mas eu vi colegas meus, muito mais qualificados que eu, não passando por uma questão de pressão. Porque na hora a pessoa trava. Então, o exame da ordem ele não pode também ser algo com uma pressão tipo vestibular, e acaba sendo algo parecido, né? Você precisa achar um filtro para que aquelas pessoas que efetivamente têm qualidade passem, mas também você não pode permitir a OAB e a classe dos advogados não pode ser responsáveis por absorver uma falta de qualificação do ensino superior em muitos lugares, que vem por via de consequência de uma falta de qualificação do ensino médio, onde você vê, eu sou dono de escritório de advocacia, eu muitas vezes aplico um teste em estagiários de 4º ano de direito em processo de seleção que não sabem escrever. Né? Imagina se não existisse o exame da ordem. Né? Então, eu acho que o exame da ordem ele é um remendo necessário, mas não é o ideal. Ele não é justo, mas a culpa não é da OAB, a culpa não é do exame da ordem.
E olha que eu não tenho em política da OAB, eu sou advogado apaixonado e sou palmeirense apaixonado, mas duas coisas que eu nunca, por conta da política partidária, nunca acabei me participando, nunca fui candidato a nada do Palmeiras, nem conselheiro, nem nada, só vou lá e voto nos meus conselheiros que eu acredito, e na OAB também nunca tive uma militância ativa. Tá? E sei que já passaram vários presidentes, mas nenhum deles eu discordo na questão do exame da ordem. Eu acho que o exame da ordem é um remendo necessário, é como se fosse um buraco que está fazendo água e a OAB tem que pôr esse tapa-buraco. Senão, se a culpa, repito, não é da OAB, a culpa é do Ministério da Educação e Cultura, que libera cada vez mais uma indústria de cursos de direito e outros cursos acadêmicos onde não se forma nada. Onde não se forma nada. A doutora quer fazer uma pergunta? Aproveitando que a senhora está aí. Eu gostaria de saber qual é o posicionamento do deputado federal com relação ao aumento abusivo de anuidade de convênios de saúde para idosos. Esse é uma grande vergonha, onde, primeiro, eu entendo, e aí é uma postura que a gente tem, eu acho que quando você fala assim questões de direita e esquerda, eu acho que dependendo da área que você fala, você tem que ser mais seletivo com aquela área. Eu, por exemplo, na área de economia, na área de geração de empregos, eu sou uma pessoa mais de direita, né? Mas na área de saúde, eu sou uma pessoa de esquerda. Eu acho que a saúde deveria ser universal e gratuita. Então o convênio já é uma excrescência, né? E ainda mais, aí hoje você tem as pessoas que pagam convênio para ter talvez uma qualidade de plano de saúde pior do que se tinha 20 anos atrás no antigo INPS, ainda no INAMP, sei lá qual era a sigla naquela época, né? Que hoje é o Sistema Único de Saúde. Hoje muitas pessoas pagam convênio e os procedimentos mais caros e mais sérios, se qualquer um aqui sofre um acidente de automóvel, ele vai para um hospital público, que é onde tem os melhores equipamentos, quem paga a conta é o serviço público e a pessoa paga convênio, né? E aí aumentar ainda mais o convênio para quando a pessoa mais precisa, que é na melhor idade, isso é um assinte, isso é uma afronta. Então eu acredito que nós temos que ter, em duas áreas, nós temos que ser absolutamente públicas: educação e saúde. Educação e saúde. Todos têm que ser iguais quando a gente fala em educação e saúde. Quando a gente fala em emprego, quando a gente fala em outras áreas, sim. Aí tem que ter a concorrência, tem que ter o livre mercado, tem que ter tudo. Mas o ser humano, enquanto essência, enquanto as suas necessidades básicas, todo ser humano tem que ter direito ao acesso à educação e todo ser humano tem que ter um tratamento adequado de saúde, especialmente para não ficar doente, inclusive. Tá? Isso todos têm que ser iguais. A partir daí, somos diferentes, sim, e temos que ter tratamento diferenciado. Então, a questão dos aumentos abusivos para quando a pessoa muda de faixa etária é um absurdo, afronta todos os princípios que, aliás, norteiam a Constituição, mas a Constituição, infelizmente, ela não é usada para aquilo que interessa à população. Desculpa, até coloquei. Muito obrigada. Acabou de conquistar meu voto. Obrigado. Beleza, obrigado, professor. Até colocando um adendo nessa questão dos planos de saúde, porque a ANS, quando é um plano individual, ela tem, por regra, 5% de aumento. Já para os planos coletivos, não existe regra nenhuma de aumento. E o que acontece? Isso não é só para os aposentados, é para qualquer um. Então tem o período, independente do aniversário, que todo ano o plano de saúde aumenta. Hoje, por exemplo, esse ano, foi agosto, teve 16% de aumento em todos os planos, em todas as categorias, em todas as faixas etárias. E o que hoje os planos de saúde fazem? Eles colocam uma regra que você tem que ser planos coletivos, ou seja, você foge da categoria do individual, a ANS ela não cobra os 5% e fica essa cobrança absurda. Como o senhor falou,
assim, não tem nem palavras para dizer, porque eles cobram o que eles querem. Tanto é que foi agora foi em maio, teve o STF informou que era cobranças abusivas com relação a isso, os planos de saúde recorreram e ganharam. E continua. Então são 2 aumentos por ano. Quando é o aniversário do plano e quando é o aniversário de data da mudança de categoria. Isso é algo que ninguém está indo atrás para criar uma lei que regule uma taxa, um mínimo de cobrança anual. Eles cobram o que ele quer. Teve plano que nós já pagamos 33% em um ano, um aumento. Então isso também acho um absurdo, não só os idosos, mas para todas as categorias de idade. Mais alguém vai? Eu gostaria de fazer uma pergunta, se possível. Claro. Vamos lá, boa tarde. Entrando um pouco na sua área de formação acadêmica, você disse que é tributarista, é uma coisa que eu tenho muita dificuldade em entender, são os impostos no Brasil, né? Nós trabalhamos com importação e exportação, e toda vez quando a gente vai mandar, por exemplo, mercadoria para fora de São Paulo, outro estado, parece que eu estou fazendo uma exportação dentro do próprio país, né? E outro ponto também, é que quando se pensa no imposto único, por exemplo, em Portugal nós temos o IVA, que é o único imposto, onde esse imposto é recolhido, e depois é repassado para o município, para o Estado, para a parte do governo. Aqui no Brasil eu não consigo entender tantos impostos e a legislação é tão digamos, dinâmica, toda hora a gente acaba perdendo a noção do que são os impostos, como nós temos que fazer, não é? E eu gostaria de saber um pouco, assim, do seu ponto de vista, se alguma coisa pode ser feita nesse sentido. Olha, aí vem de encontro com o que eu falei no começo do nosso bate-papo, que foi a necessidade de renovação dos deputados. Eu acompanho a política um pouco mais ativamente desde o governo Collor, tá? Que foi o primeiro presidente após a redemocratização do país. Garanto para vocês, o Collor, o Itamar Franco, o Fernando Henrique, o Lula, a Dilma, tentaram fazer uma reforma tributária. Todos tentaram, mas parou no Congresso Nacional. Porque aí entra a politicagem de cada um querer puxar mais para o seu estado e querer garantir dentro dos estados, principalmente os estados que não produzem, que têm uma economia menos pujante, garantir toda essa burocracia que atrapalha principalmente a grande economia brasileira, que é o estado de São Paulo, que está lá, que tem 70 deputados, nós temos 30% da economia aqui no estado de São Paulo, mas menos de 13% dos deputados federais. E desses 13% de deputados federais, dos 70 deputados federais de São Paulo, eu garanto para vocês que mais da metade não consegue fazer um beabá sobre direito tributário, que talvez seja a maior necessidade hoje do país, uma reforma tributária. Talvez não diretamente como um imposto único, que Portugal, apesar de ser um país que tem crescido muito nos últimos anos, tem dado um show. Aliás, Portugal cresceu muito por conta de uma área que eu conheço bastante também, que é o turismo, né? Com a legalização dos jogos, etc. O turismo alavancou a economia de Portugal, mas Portugal é um país pequeno comparativamente com o Brasil. O Brasil não dá para administrar com um único imposto, mas nós temos que sim simplificar toda a nossa estrutura tributária, em especial o ICMS, que é uma aberração. É uma aberração. O ICMS é um imposto que deveria ser extinto. Substituição tributária, então, é assim, o cara que inventou a substituição tributária não deveria passar na porta de uma faculdade de direito, né? Porque uma das bases do direito tributário, na Constituição Federal, é o respeito ao sujeito passivo. Eu tenho que cobrar daquele sujeito passivo que está gerando aquele fato gerador. Ou seja, existe uma hipótese de incidência que gera um fato gerador que identifica um sujeito passivo. Se eu faço a substituição tributária, eu estou rasgando a Constituição. Eu estou tirando daqui de onde há a hipótese de incidência e jogando em outro lugar. Então isso é um assinte. Não dá nem para... É uma coisa que não dá para discutir porque é um absurdo. É tão absurda que não dá para discutir, né? Então nós temos que primeiro buscar renovar os nossos deputados federais de São Paulo, para esses deputados federais lá serem deputados e representarem São Paulo, não representarem uma igreja, não representarem, chegar e falar, oi gente, eu fingi que não ia ser candidato e agora eu sou, ou não representarem por serem artista, não, tem que representar o estado de São Paulo.
para que a gente possa brigar pelos interesses de São Paulo, que é o grande perdedor em toda a questão tributária. Porque hoje cada vez mais empresas e contribuintes estão saindo de São Paulo e indo para outros estados, né? Só que nós que pagamos todas as contas. Então tem que simplificar. Eu só vou pedir assim, Walter, a gente pode, o pessoal já está me dando sinal aqui, que a gente já está um pouquinho atrasado, mas uns 10 minutinhos a gente tem que sair, tá? Vou aproveitar para Se alguém quiser fazer alguma pergunta, façam todas de uma vez, a gente já dá um resumão. Doutor, por gentileza, tem uma pergunta para o senhor. A respeito do IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas. Ele vem tramitando na Constituição, só que eu acho que é um imposto que nunca vai ser dimensionado, porque ele agrega atingir pessoas que têm mais condição financeira e econômica do que os outros. E no Brasil não passa esse tipo de assunto. E mais uma outra questão, quanto à deficiência de salário para poder atingir o comércio e a indústria, o que a gente pode fazer como política federal para poder melhorar, porque a partir do momento que o empregado e o empregador têm um salário menor, diminuição de impostos, você consegue atingir uma camada maior da sociedade, porque nós estamos vivendo um empobrecimento sem causa dentro do país. Mais alguma pergunta que a gente já... Você. Boa tarde. Você dá uma palhinha sobre a indústria de multas que nós temos hoje. O que poderia ser melhorado? Quer aproveitar mais? Então, quer o Adame? Então, já vai guardando, que eu vou tentar lembrar, fazer meu papel aqui de apresentador. Vai. Eu gostaria, ao longo da minha vida, eu tenho aprendido muita coisa com o meu pai e também com a minha filha. E vocês se identificam num ponto que é sobre a sua não reeleição. Ela também acredita que não deve se reeleger, não deve se vender cachorro, enfim. Ela tem umas opiniões formadas e próprias. E tendo em vista essa sua posição, eu gostaria de saber como é que se faz para se filiar ao partido. Acho que é uma pergunta que também cabe aqui a algumas pessoas. Isso é boa, essa eu gostaria pergunta. de saber como que eu faço para me filiar ao partido. Posso aproveitar agora? Eu adorei a pergunta dele. Agora, uma de educação ali, a gente, né? Aí está na sequência, dá para... Tranquilo, vamos. Para a gente que fez debate, já pode mandar umas 15, 20. Eu falo um pouquinho alto, acho que eu falei sem o microfone. De educação não muito, mas tem a ver mais de transparência. A gente vê muito deputado federal e trabalha por conta das emendas. Uma das causas da não reforma tributária são as emendas, né, que acaba se comprando o candidato por conta disso. De que forma, se o PHS faz isso diferente? Porque aqui o deputado estadual recebe emenda, mas a gente não sabe para onde vai. Nem quando saiu, né, porque ele pede hoje vai receber só daqui a uns 3 anos, e depois você não sabe também se ele usou a destinação que ele falou, né? Tem um caso, esse ano, teve o caso de um deputado que recebeu e ele foi gasto todo em uso aqui de animais. Ele foi para assistência social, só que só para manter os cães dos moradores de rua dentro dos abrigos de rua, que é quase uma verba de quase R$1 milhão. Então, de que forma isso pode ficar claro, né? De que forma, se o PHS tem algum portal de transparência ou alguma política que vai deixar isso claro para a gente. Porque o dinheiro veio para São Paulo, é fácil falar, olha, os nossos deputados arrecadaram X milhões, mas não fica claro para a gente de que forma que isso foi feito. Caiu na assistência social, mas quem sabe que isso foi utilizado? Não desmerecendo, gente, eu amo animal, tá com meu marido que trabalha no CCZ, não tem nem como falar mal, mas eu acho que a gente tem direito de saber de que forma que aquilo foi utilizado, porque é fácil falar que, né, são 70 que o senhor falou, conseguiu X milhões para São Paulo, mas a gente não vê isso empregado de fato, a gente não vê a ponta dessa verba, né, que é um direito nosso. Então, de que forma que vocês visam tornar isso mais claro? Não adianta falar que é publicado em diário oficial e que já, primeiro que o diário oficial não é linguagem popular, não só por emburrecimento da prefeitura. Tem portaria que sai lá que a gente precisa pedir auxílio para mais de uma pessoa para poder entender o texto. Obrigada. Bom, então vamos lá. Respondendo aqui a questão do imposto de grandes fortunas e da forma de tributação mais desejável, o imposto de grandes fortunas é o único imposto que é criado pela Constituição, que está lá, que é possível ser cobrado e ninguém cobra. E eu acho que ele deveria sim ser cobrado,
E estamos tendo exemplo agora nessa campanha política, porque tem um monte de candidato aí a governador, tem um monte de candidato aí a presidente que faz um cheque de 50 milhões e deposita na própria na própria conta para a campanha. Ou seja, não, eu sou rico e estou dando dinheiro para a minha campanha. Por que ele não pode pagar imposto? Por que ele não pode pagar um percentual disso de imposto para as pessoas? Porque aí entra a segunda questão, que é a forma de tributação e quem a gente tributa. Hoje a gente não tributa, ou tributa muito pouco, os itens caros, os itens supérfluos, e tributa com 40% remédio, tributa com 50% ou 60% alimentação, itens da cesta básica, tributa combustível com um preço caríssimo, enquanto muitas vezes uma roupa importada ela tem um percentual de tributação muito menor. Quando muitas vezes uma bolsa da Gucci, que custa 10 mil reais, ela tem um percentual de tributos menor do que o percentual do feijão. Então, o que a gente tem que cobrar mais caro em termos de impostos? Uma bolsa importada, um cinto importado, um sapato que custa 3 mil reais, ou o feijão e o arroz? Sabia produtos de primeira necessidade. Então, essa total falta de equilíbrio, ela mostra quão necessária essa mudança aí da tributação. E sim, tem que cobrar sim imposto de grande fortuna. E o grande argumento que nós vamos usar para defender é o cheque que o seu João Amoedo foi lá e fez para a própria campanha de doação dele, o cheque que o seu João Dória foi lá e fez de doação para a própria campanha dele para a campanha. Por que ele não pode fazer um cheque também e recolher de imposto? Para a campanha dá e para imposto não dá? Espera aí. Tem que ter um senso de equilíbrio. Em relação à indústria das multas, a próprio termo já diz o que está errado. Indústria não tem que ser de multa, ou seja, a multa tem que ser para penalizar, não para arrecadar. Né? É um absurdo numa via onde tem 40 km por hora de limite de velocidade, você tem 40 num trecho, 60 em outro, 70 em outro, e se você anda 42 km, você é multado. Né? A multa ela tem que ser para penalizar, punir e prevenir, não para arrecadar. E, infelizmente, ela acaba servindo para arrecadar. O que eu tenho orgulho de ter aprovado logo no começo de vereador, que nós votamos a favor, foi o fim da inspeção veicular obrigatória. Isso foi acabado em 2013 com uma diferença de 2 votos a favor para o fim da inspeção veicular, e eu fui um desses 2 votos. Né? Então, a gente tem que, de uma mesma forma, cobrar de forma mais inteligente e, quando é multa, quando é imposto, saber tratar de forma adequada a isso. No que diz respeito à filiação ao partido, todos serão bem-vindos, o sistema de filiação volta ao ar. Todos os partidos hoje não podem filiar ninguém. A partir de 30 de outubro volta ao ar e basta entrar no site do partido, phs.org.br, dá para fazer a filiação de forma eletrônica, de forma virtual, que é o mundo que a gente vive hoje. Não tem mais essa questão de fichinha, não tem essa questão do papel carbono em 2 vias, etc. Em relação à reeleição, sim, nós vamos brigar pelo fim da reeleição, nós vamos lutar por causas importantes. A questão do direito animal, ela é sim relevante, nós temos que saber separar, só que para a gente discutir qualquer situação, nós temos que saber separar o que é cada situação. Então, por exemplo, animal não é mercadoria. Um animal doméstico não é economia. Você tem 4 tipos de animais. Você tem os animais que são produtos agropecuários, esses sim são mercadorias, um boi, um cabrito produzido para a nossa alimentação. Você tem os animais silvestres, que são já muito protegidos por lei e têm que continuar sendo protegidos. E você tem os animais domésticos, aqueles que, por conta da evolução, se aproximaram do ser humano, como o gato, o cachorro em especial. Tá? Isso não é mercadoria. Você criar um mercado de produção de animais domésticos, isso eu acho que eu, por exemplo, sou apaixonado por gatos, tenho 10 gatos, 2 no meu apartamento e 8 na minha chácara, todos adotados. Né? E acho que hoje a gente tem que trabalhar, pelo menos enquanto houver um cachorro abandonado na rua, tem que ser proibido o comércio e sim incentivado a adoção de animais. Agora, pegando ali o gancho na questão das emendas parlamentares, vamos pegar pelo próprio nome, emenda. Emenda é uma emenda, não é o principal. Né? Então,
Os deputados federais, estaduais, vereadores, isso eu posso falar que eu fui vereador na cidade de São Paulo, a maioria não tem a mínima qualificação para saber o que é o principal papel deles, que é votar o orçamento. Porque quando a gente fala em emenda, é emenda ao orçamento. Então, por exemplo, o orçamento da cidade de São Paulo. Você tem ali hoje girando em torno de 100 bilhões por ano, onde cada vereador tem direito a 2 milhões de reais em emendas específicas, onde essa emenda é sim legítima ele mandar para o cachorro do morador de rua. Mas ele não sabe que ele votou o orçamento de 2 bilhões. É ali que está o grande problema, os 100 bilhões. A emenda é para resolver um probleminha aqui, um probleminha ali, específico que não cabe no orçamento. Agora, a maioria dos vereadores, dos deputados, eles não sabem ler um orçamento. Eles não sabem o que eles votaram no orçamento. Então a gente fica, muitas vezes, discutindo emenda, quando emenda é emenda. O próprio nome já diz, é um aditivo ao orçamento, né? É para aquele vereador poder sim, é para aquele deputado, aquele vereador poder tratar daquele assunto mais específico. Eu quero ajudar aquela ONG de animais, eu quero ajudar aquela ONG da melhor idade, eu quero mandar um dinheiro para reformar a Santa Casa da cidade e tal. Isso funciona a emenda, mas adianta o vereador votar e o deputado ter lá os seus 5, 6 milhões por ano de emendas e ele não saber, no caso do orçamento federal, que é mais de 1 trilhão, ele não saber o que votou? Então, acho que toda a sociedade a gente tem que discutir seriamente o orçamento. A emenda, ela merece discussão sim, mas é como se a gente estivesse focando no menos importante e deixando o mais importante de lado. Tá? Acho que respondi todos, né? Então, gente, quero aqui agradecer pela atenção. Muito obrigado e vamos eleger o Cilione estadual aí, tá? Obrigado, gente. Obrigado, gente.